Fala galera, aqui quem fala é Curiosidades dos Animes, e nesse vídeo vamos falar sobre a vida de Portgas the Ace. Se vocês gostarem do vídeo, se inscreva no canal, e deixa o like para ajudar. E vamos pro vídeo. Portgas the Ace, o legado do Punhos de Fogo. Portgas the Ace, também conhecido como Punho de Fogo, foi um dos piratas mais impactantes da nova era. Como filho do lendário rei dos piratas, Gold Roger, Ace nasceu carregando um fardo que poderia ter destruído qualquer pessoa. Sua mãe sacrificou a própria vida para protegê-lo, e ele cresceu acreditando que talvez nem deveria existir. Mesmo assim, Ace encontrou motivos para viver: seus irmãos, suas aventuras e o sonho de se tornar alguém cujo nome teria peso no mundo, não por ser filho de Roger, mas por ser Ace. Sua história após os 17 anos é marcada por momentos grandiosos, batalhas lendárias, encontros decisivos, e escolhas que moldaram o destino de toda a nova era dos piratas. Esta apresentação revela, em profundidade, a jornada completa desse homem que deixou um legado de fogo, coragem e amor. A partida. O início da vida pirata aos 17 anos. Aos 17 anos, Ace parte de Dawn Island carregando mais do que um simples sonho. Ele desejava provar para si mesmo que sua vida não era um erro. Desde pequeno, Ace era marcado por perguntas dolorosas: será que eu deveria mesmo ter nascido? Mas as palavras de Sabo e Luffy, sua família do coração, o ajudaram a seguir em frente. Quando deixou o Monte Colubo, Ace não tinha tripulação, recursos ou fama. Apenas um barco simples, uma vontade extrema de viver intensamente e um espírito indomável. Ele passou por mares perigosos, enfrentou tempestades brutais e lutou contra piratas mais velhos e experientes. A cada ilha visitada, Ace testava seus limites e aprimorava sua técnica. Com o tempo, sua força cresceu, e sua reputação começou a chamar a atenção. A partir do momento em que obteve a Mera Mera no Mi, Ace se tornou um guerreiro de fogo. O menino perdido deu lugar a um jovem pirata poderoso, destemido e com um brilho próprio nascia ali a chama que iluminaria o mundo. Os Piratas Spade. Fama rápida. Depois de consolidar sua força, Ace funda sua primeira tripulação, os Piratas Spade. Diferente de muitos capitães, Ace liderava pelo exemplo. Ele nunca colocava seus companheiros em risco sem necessidade, e estava sempre disposto a lutar na frente do grupo, mesmo contra adversários muito mais fortes. Com seu estilo de liderança carismático, Ace reuniu homens leais que acreditavam nele de todo o coração. Juntos, eles subiram pela Grand Line deixando uma trilha de vitórias impressionantes. Ace derrotou piratas famosos, defendeu ilhas oprimidas e conquistou territórios que outros temiam atravessar. A Marinha começou a vê-lo como uma ameaça séria, e até mesmo agentes do governo mundial ficaram em alerta. Seu nome se espalhou rapidamente, e rumores diziam que ele poderia até mesmo rivalizar com grandes piratas do Novo Mundo. Ace não buscava fama, mas sua chama já era impossível de ignorar. A batalha com Jinbe e primeiro encontro com Barba Branca. A fama de Ace cresceu tanto que chamou a atenção do Barba Branca, considerado o homem mais forte do mundo. Ace, que era ousado e determinado, decidiu desafiar o próprio para prová-lo. Mas antes que pudesse atacar diretamente, Jinbe, o Cavaleiro do Mar, e Shikibukai foi enviado para detê-lo. O resultado foi uma das lutas mais longas e brutais já vistas. Ace e Jinbe batalharam por 5 dias e 5 noites, sem descanso, sem trégua e sem sequer cair desacordados. Ambos terminaram exaustos, sangrando e incapazes de continuar, mas o confronto chamou ainda mais atenção. Logo depois, Barba Branca apareceu diante de Ace. A luta foi instantânea e devastadora. Barba Branca o derrotou com facilidade. Porém, ao invés de matá-lo, declarou que Ace deveria fazer parte do bando. Para Ace, aquilo foi um insulto. E assim começou uma das mais importantes relações de sua vida. Ace é derrotado, e convidado a entrar no bando. Ace se recusou a aceitar o convite. Em sua mente, juntar-se ao homem mais forte do mundo significava se curvar, e Ace tinha orgulho demais para isso. Ele tentou assassinar Barba Branca inúmeras vezes à noite, mas sempre foi pego com facilidade.
Barba Branca nunca revidou com maldade. Pelo contrário, sempre dizia que Ace deveria apenas dormir e parar de ser teimoso. Enquanto isso, os comandantes e a tripulação tratavam Ace como um amigo, mesmo sabendo que ele tentava matar o capitão deles. Aos poucos, Ace começou a perceber que aquela era uma tripulação diferente de todas as outras. Eles se chamavam de irmãos. Eles se protegiam. Eles comiam juntos. Riam juntos. Viviam juntos. Era a primeira vez que Ace via o que realmente significava ter uma família completa. Ace aceita entrar no bando, e se torna filho do Barba Branca. Depois de muitas tentativas frustradas de ataque, e depois de conhecer melhor aqueles homens, Ace finalmente aceita se juntar aos piratas do Barba Branca. Quando ele dá a resposta, toda a tripulação comemora como se fosse uma vitória gigantesca, e realmente era. Para eles, um novo irmão havia chegado. Para Barba Branca, era mais um filho que ele poderia guiar. Ace, que passou a vida duvidando do seu próprio valor, encontra nas palavras e atitudes do Barba Branca um sentimento que nunca conheceu: pertencimento. O Barba Branca, mesmo sabendo que Ace era filho de Roger, nunca o viu como inimigo. Pelo contrário, disse que, filho de quem ele era não importava. Ali, Ace finalmente encontrou o que procurou por 17 anos: um lar. Comandante da 2ª Divisão, Ace se destaca rapidamente dentro do bando. Sua força, sua determinação e senso de justiça o tornam respeitado entre os comandantes, e sua bondade o torna amado pela tripulação. Com o passar do tempo, Ace recebe um dos maiores títulos do grupo: comandante da 2ª Divisão, posição que já havia sido ocupada por grandes nomes. Como comandante, Ace liderou missões perigosas no Novo Mundo, enfrentou inimigos formidáveis e protegeu seus irmãos sem hesitar. A Marinha começou a vê-lo como uma ameaça tão grande quanto outros comandantes veteranos, e até Yonkou rivais passaram a respeitar seu nome. Ace havia construído sua própria lenda. A traição de Tite. Um dos membros sob comando de Ace era Marshal de Tite, um homem silencioso, misterioso, mas aparentemente leal. Tudo mudou quando Tati, comandante da 4ª Divisão, encontrou a Yami no Mi. Tite assassina Tati traiçoeiramente para roubar a fruta. A notícia cai como uma bomba dentro do bando. Ace fica destruído. Ele era responsável pelos homens da 2ª Divisão. A tragédia o faz sentir que a culpa era sua. Mesmo contra o pedido de Barba Branca, Ace decide caçar Tite sozinho. O reencontro em Alabasta. Laços de Irmandade. Em meio à caçada implacável ao traidor Tite, Ace cruza o caminho com seu irmão Luffy na região de Alabasta. Esse encontro é um dos mais emocionantes da história de ambos. Quando Ace sobe ao Going Merry, Luffy fica radiante. Já Ace, orgulhoso, demonstra que seu irmão caçula havia seguido o próprio caminho e se tornado capitão de um bando verdadeiro. Ace ajuda os Chapéus de Palha a escapar da marinha, enfrentando Smoker e exibindo toda a força de sua logia de fogo. Ace conta a Luffy que está perseguindo Barba Negra, um homem perigoso, ambicioso e que cometeu o maior pecado possível para Ace: trair sua família. Antes de partir, Ace deixa a famosa mensagem de fogo no chão da ilha: "Nos vemos em outra hora." Ace. Foi a última vez que os dois irmãos se viram, até Marineford. A caçada ao Barba Negra e a captura de Ace. O duelo na ilha Banaru. Ace finalmente encontra Tite, e o confronto é violento e intenso. Ace demonstra o poder absoluto de suas chamas, enquanto Tite demonstra o poder absurdo da Yami no Mi, capaz de anular totalmente habilidades de Akuma no Mi. A luta se transforma em um choque de vontades e ideais. Ace não recua, mesmo sabendo que Tite é monstruoso. Ele luta até o limite de suas forças, mas é derrotado. Tite o entrega ao governo mundial para se tornar Shikibukai. A captura de Ace se torna um evento global. A Marinha anuncia sua execução pública, usando o filho de Roger como troféu para intimidar piratas e reafirmar seu poder. O mundo inteiro treme e Luffy parte rumo a Impel Down. Impel Down. Ace é transferido para Impel Down, a prisão mais brutal e temida do mundo e subterrânea,
sendo do nível 1 até o nível 6. Mesmo acorrentado e condenado à morte, Ace mantém a dignidade, tentando aceitar seu destino para não causar mais dor a seus irmãos. Mas seu irmão Luffy não aceita isso. Luffy invade Impel Down do nível 1 ao nível 6, enfrentando guardas, assassinos e criaturas horrendas para chegar até Ace. Quando Luffy finalmente alcança o nível mais profundo, Ace já não está mais lá. Foi levado a Marineford para a execução. A corrida contra o tempo torna-se ainda mais desesperadora. Marineford, Legado e Morte. A execução de Ace desencadeia a maior guerra da Era dos Piratas. Barba Branca invade Marineford com toda sua força, junto de seus comandantes e aliados. Luffy também chega, determinado a salvar seu irmão a qualquer custo. A batalha é caótica, gigantesca e emocionalmente intensa. Ace é libertado, e pela primeira vez em muito tempo, ele sorri acreditando que terá um futuro ao lado de seus irmãos e de Luffy. Mas o destino é cruel. Akainu provoca Ace insultando Barba Branca. Ace não suporta e enfrenta o almirante. Akainu tenta atacar Luffy, e Ace, no último ato de amor, se joga na frente para protegê-lo. O golpe atravessa seu corpo. Com suas últimas forças, Ace agradece por ter sido amado. Diz que Luffy o tornou feliz. E morre nos braços do irmão. Sua morte altera o equilíbrio do mundo, destrói o bando do Barba Branca, inspira Luffy a treinar por 2 anos e cria a base da nova era que ainda estava por vir. Seu fogo se apagou, mas seu legado incendeia o mundo até hoje. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o like, e ativa o sininho para não perder vídeo novo. E se quer mais vídeos como esse, deixa aí nos comentários. Se quer mais vídeos sobre esse, deixa aí nos comentários.